Já que estamos falando sobre desmistificar o pecado, eu acho importante dar uma cara a ele. Então, eu quero que olhe para Monty Python como o nosso exemplo de pecado. Ele detecta o seu calor, detecta os seus movimentos. Ele pode captar o seu cheiro graças a esta língua bifurcada que vai para frente e para trás. Mas quando ele usa a visão combinada a outros predicados naturais, ele tem a vantagem do peso. Ele tem a vantagem de uma força que vem dos músculos que ficam ao longo de seu corpo de serpente. Quando uma coisa se apodera de você assim e começa a esmagá-lo, não há nada que se possa fazer a não ser gritar por socorro. Estas são as características de um predador. Ele é frio, calculista, sabe esperar e buscar a oportunidade perfeita. Examine a sua vida um minuto. Há coisas que existem desde que você nasceu, há coisas que estão dentro de nossas famílias, coisas dentro das quais já nascemos e não podemos escapar delas. Talvez você esteja acostumado com alguma coisa a ver desde pequeno e tenha se acostumado tanto a ponto de nem prestar atenção. Mas um dia, esta serpente, um dia, este predador começa a reconhecê-lo. Esta cauda é muito semelhante ao pecado. Ela é fina no começo, é fácil de controlar, mas quando você menos espera, ela escapa de suas mãos. Por exemplo, o Monty. Quando o Monty era pequeno, Monty e eu gostávamos de tomar banho juntos. Mas como podem ver, hoje eu não consigo mais conter Monty dentro da banheira, porque o Monty está se espalhando por todo o meu banheiro. E apesar de tentar puxá-lo, é impossível controlar o Monty. E é exatamente este o problema do pecado. Nós nos esforçamos muito para controlá-lo. E, na verdade, o tempo inteiro ele é que nos controla. Tá bom, Monty, para! Embora muitos jovens temam as consequências que possam surgir e algumas delas cheguem realmente a deter o pecado externo, elas não atingem a raiz do problema, porque os nossos corações são como um esgoto a céu aberto. Jesus disse tudo quando falou: não há nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele. O que sai do coração é o que mostra a posição de um homem com Deus. Do ponto de vista de Deus, quando nossa vontade começa a se render ao desejo, o próprio pensamento e a intenção de fazer o mal são tão errados quanto o ato em si. Eu entendo a preocupação dos jovens em lidar com áreas obscuras de seus corações, porque essa é a questão da escuridão. Nunca se sabe o que vai encontrar. Eu estou num recinto escuro. E eu não sei o que tem dentro deste recinto. Sabe, o Monty poderia estar aqui e eu nem iria saber. E sabe por quê? Porque eu estou limitado pela luz que me dá acesso ao que tem lá no profundo. O que realmente há dentro deste quarto. E é assim que muitas pessoas são, é assim que todos nós somos. Quando não temos a luz de Deus em nosso coração e só contamos com a iluminação natural, nossa capacidade natural de discernir o certo do errado, ficamos limitados em nossa capacidade de saber o que realmente ocorre nos recintos do nosso coração. Quando Deus começa a nos tirar das áreas obscuras de nossos corações e quer que sua luz comece a nos iluminar, sempre surge o medo da exposição, porque onde há luz, tudo se torna claro. Mas é exatamente isso que se deve fazer. Sem a disposição de entrar e ver o que realmente há nele, é impossível dimensionar o quanto de ajuda se precisa. Começamos a flertar com o pecado e achamos que é assim: não é nada demais, eu consigo dar conta dele. Eu não consigo dar conta de uma serpente deste tamanho sozinho. Um movimento, uma interpretação errada dos meus movimentos por parte do Monty e ele pode me esmagar em um instante. Uma das grandes trapaças do pecado é manter você escondido do único que tem o poder, a capacidade e o amor de tirá-lo do apuro em que você se meteu. Quando Deus nos confronta, Ele sempre deseja tratar a questão a fundo. A Bíblia diz que Jesus, quando clamamos por Ele, tem o poder e a capacidade de nos perdoar, nos libertar e nos dar uma segunda chance. Mas o que a religião faz e o que o mundo faz? Quando eles veem o seu pecado, se armam com pedras e começam a lançar acusações e a condenar suas atitudes. Jesus disse essas palavras: eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Então, não há salvação fora de Jesus Cristo. E não importa o pecado em que você esteja envolvido, neste momento, você só precisa clamar o nome do Senhor. Clame o nome daquele que Deus enviou, que é o Senhor Jesus Cristo. Peça que Ele tenha misericórdia, creia que o sangue de Cristo liberta e vai ver que as amarras do pecado soltarão a sua vida, a liberdade vai retornar e o seu coração, que era duro como uma pedra, se tornará sensível novamente nas mãos de Deus.
A capacidade de destruição do pecado fica muito evidente nessa história que eu ouvi há muitos anos. Era uma vez um jovem que foi a um circo e quis trabalhar com serpentes, trabalhar com répteis. Lá ele teve a chance de trabalhar com os melhores do ramo, de trabalhar com as maiores serpentes do planeta, pitons de 5,5 metros, 6 metros. Elas se enrolavam no corpo dele todas as noites, ele se apresentava para o público. Ele adorava quando crianças gritavam ao ver serpentes se enroscarem em seu corpo. E noite após noite ele fazia aquilo e se acostumava incrivelmente com a serpente, achando que a tinha domado. Mas numa fatídica noite, diante do público, ele pegou a maior serpente do grupo, enrolando-a em seu corpo. Quando o público começou a gritar, a serpente começou a se enroscar nele. Voltas e voltas de uma massa intensa e pesada ao redor de seu corpo. No momento do clímax, como de costume, ele tentou retirar a serpente. Mas daquela vez foi diferente. A serpente se recusou a soltá-lo e começou a esmagá-lo do topo da cabeça à ponta dos pés e acabar com sua vida. A multidão pensou que aquilo fosse normal, mas o rapaz que estava segurando a serpente sabia que estava sendo morto por uma coisa que julgou dominar e na qual ele confiou. E é assim que funciona pra você e pra mim. Achamos que podemos dar conta de algo tão grande, achamos que temos poder sobre esta serpente. O que você tem que lembrar é que o pecado não reconhece gênero. O pecado não o reconhece como uma pessoa, ele o reconhece como uma presa. E se tratando disso, o pecado vai fazer o que faz de melhor e acabar com a sua vida. Assim como é na vida, quando você alimenta alguma coisa, quando lhe dá atenção, ela cresce. Esta serpente não nasceu com 2,40 metros, ela nasceu deste tamanho. Mas como eu alimentei e dei atenção a ela, ela cresceu. E com o pecado é igual, se alimentá-lo, ele vai crescer. Examinando a questão do pecado mais uma vez, tem um princípio sobre o qual vale a pena refletir. Na vida e na natureza em geral, tudo começa pequeno, e é assim com o pecado. Pense nas coisas em que está envolvido agora e pense nos problemas da sua vida. Eles começaram pequenos, mas acabaram ficando grandes. E por que ficaram grandes? Porque tudo que você alimenta cresce. Tudo que você dá atenção aparece mais. Quanto mais investir seu tempo em algo, mais isto avançará ou se tornará maior em sua vida. E este é o problema do pecado. Quando menos espera, ele o domina e não consegue se livrar dele. Pense lá dentro do seu coração. Pense no que há dentro dele. Muitas das coisas que colocamos dentro dele saíram através do que falamos, do que fazemos ou até da forma que agimos em relação a situações da nossa vida. Mesmo assim, há muita gente que pensa que só porque praticamos boas ações ou porque limpamos o lado de fora do vaso, alguma coisa diferente vai acontecer do lado de dentro dele. Isto é lixo. A única coisa que entra aqui é lixo, a única coisa que sai é lixo, e o mesmo acontece com o seu coração. O pecado habita no coração de todos. Digamos que esta árvore seja a sua vida. Todos querem apontar a serpente que está na árvore dos outros, mas ninguém está disposto a examinar a si mesmo e concluir que tem uma serpente dentro do próprio coração. Serpentes em árvores é igual a mal. Continuar. Shed, monte, a serpente, o deserto. Às vezes você não consegue contar com a ajuda de ninguém. As pessoas ficam tão intimidadas com o medo do pecado que está na sua vida, que não sabem o que fazer. E mesmo que pudesse ajudar, não saberiam como. Vocês viram só? Quando examinamos nossos corações e nossas vidas, todos nós identificamos que há coisas, que há problemas neles. A questão, na verdade, não são os problemas e as fraquezas do nosso coração. O problema vem quando começamos a gostar destas coisas e alimentá-las. Eu vejo isso como 2 cães, um branco e um negro, que moram lá no fundo do seu coração. Aquele cão que você alimentar é o que vai se desenvolver. Se você alimentar o branco, no fim das contas, ele derrotará o negro. E se você alimentar o negro, ele vai derrotar o branco. O mesmo vale para o pecado. Se alimentá-lo, ele vai crescer. E uma vez que ele crescer, sempre vai querer mais e mais. O que se alimenta cresce. Este é o bebê Monty. Este é o bebê Monty, o Piton, 45 centímetros. Que serpente legal. Esta serpente tem um grande potencial. No momento, ela está numa fase controlável. Só come ratos, não exige muitos cuidados. Na verdade, ela é tão pequena e compacta que posso guardá-la no bolso, posso levá-la à igreja, posso levá-la à escola, sem ninguém perceber. Eu gosto da companhia dela. O problema surge quando acontece o seguinte. O pequeno Monty gosta de comer ratos no momento. Mas quando crescer, ele não vai querer apenas ratos. Eu vou ter que dar a ele ratos, coelhos e depois até porcos, talvez cães. Em alguns países comem até crianças.
Este é o problema do pecado em nossas vidas. Examine a sua vida só um minuto. Talvez esteja envolvido com um vício, talvez carregue certas coisas no coração e na sua vida que começaram bem pequenas. E você disse, puxa, que legal, posso ficar com elas, posso controlá-las. Mas você ainda não percebeu o seguinte. Quanto mais você agrada estas coisas, quanto mais as alimenta, obedecendo seus desejos, mais elas vão crescer na sua vida. E algo que você daria conta 3 meses atrás se torna completamente fora de controle, querendo acabar com a sua vida. Este é o problema do pecado. Todos nós temos um. Todos nós o odiamos. Mas ninguém nos ajuda a acabar com ele. Tá entendendo? Na Índia, tudo é possível. Eu sou um artista em Mahabalipuram, sou mágico e encantador de serpentes. Muito bem, estamos em Mahabalipuram, no sul da Índia, e eu estou acompanhado por este gentil cavalheiro aqui. Vamos ver exatamente algumas das coisas que se passam com uma cobra. É disso que eu estava falando. Vamos lá. Esta é uma cobra indiana. E sabe o que é engraçado? Se olhar esta cobra, se você ler o Velho Testamento, a Bíblia diz que Moisés, quando os filhos de Israel pecaram, Deus mandou que ele fizesse uma serpente de metal e a colocasse bem numa haste. E o mais legal foi que todos os mordidos por serpentes, depois que a serpente foi colocada na haste, a Bíblia diz que todos os que olhavam para ela e tinham fé ficavam vivos. Olhem que interessante, Jesus se fez pecado por nós para que pudéssemos conhecer a justiça de Deus. Então, se essa serpente me morder, eu tenho fé, mas todos nós fomos mordidos pelo pecado. E felizmente Deus nos deu uma válvula de escape, que é o sangue de Jesus Cristo. Então, do sul da Índia, temos Johnny Cobra bem aqui. Ele vai morder você. Ele não me mordeu, ele se mordeu. Por que fez isso? Eu conheço ele.